Olá, estamos começando mais uma edição do Histórias Reais, o nosso podcast de vidas inspiradoras. E eu sou Luciana Avelino e é uma alegria estar aqui mais uma vez no 09 Estúdio com a minha querida Flávia Presotti, minha colega de bancada. Muito obrigada, Lu. É sempre um prazer enorme estar aqui com você, né? E pessoal, é isso aí. Hoje, aqui no Histórias Reais, com 2 S's no Instagram, eu te convido a nos seguir aqui, ó, no YouTube. É só se inscrever, colocar o sininho, apertar o todos para você receber todos os episódios mensalmente. Estamos também no Podcast Apple, Deezer e Spotify. E antes de entrarmos no tema, a Lu vai apresentar para vocês quem são os nossos apoiadores, que sem eles, nada aqui aconteceria. Presotti Comunicação e Droga Norte. A Presotti Comunicação é uma agência de comunicação corporativa com 26 anos de mercado na área de comunicação personalizada e estratégica. E a Droga Norte está na região metropolitana e em BH há mais de 50 anos. Bom, o nosso tema é um tema que preocupa e é considerado o mal do século. É uma doença que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo, a depressão. Pois é, pessoal, e para abordar esse assunto, nós trouxemos aqui hoje, no nosso episódio do podcast Histórias Reais, esse podcast de vidas inspiradoras, 2 pessoas que eu acho que vão... eu tenho certeza que elas vão contribuir muitíssimo com esse tema. Nós estamos aqui com o Vini Murta e com a psicóloga Michele Alves. O Vini Murta, ele é atleta, é pai do Davi, que é uma doçura de menino, já rapaz, né? Palestrante, design, produtor criativo, ele também é empreendedor social, diretor da VP de comunicação da Sucesso Minas, e ele tem um projeto que ele vai contar um pouquinho aqui pra gente sobre esse atleta, fiquei até emocionada, né? Atleta por propósito. Um projeto que faz a diferença na vida de pessoas que estão passando por uma dificuldade mental, depressão, suicídio. Então, Vini, seja muito bem-vindo. E você também, Michele. Fala um pouquinho mais da Michele. Sim. A Michele, ela é psicóloga há mais de 20 anos, a Michele Alves, e é professora da UENG. Ela atua em projetos e pesquisas na área de educação e saúde, na clínica de saúde mental, infanto, juvenil e adulto, com foco na prevenção de suicídio. Com especializações e mestrado, atuou no SUS, na Força Aérea Brasileira e atualmente em universidades. Então sejam muito bem-vindos, viu, pessoal? Gratidão. Fazer um programa muito interessante. Sensacional. E aí, como a Lu já leu ali o currículo da Michele, eu já li o seu, eu tenho certeza absoluta que vocês vão trazer muitas coisas inspiradoras, né? Histórias inspiradoras e... experiências, né? Então vamos começar. Vini, conta pra gente como que é lidar com a depressão, né? Eu quero começar bem por aí, porque eu sei que você teve depressão, você passou por momentos difíceis e depois chegou no que a gente quer conversar aqui, que é o seu projeto também. Pois então, antes, muito obrigado, né? Flávia Presotti, uma grande amiga, Lu Avelino, então muito obrigado, é uma honra estar aqui compartilhando esse tema tão importante que o nosso objetivo maior é falar sobre saúde mental o ano inteiro, não só nessas datas como Janeiro Branco e Setembro Amarelo. Então, por isso que nós começamos a falar sobre isso. E realmente, né, lidar com a depressão não é nada fácil. Nós precisamos dos profissionais para estar junto com a gente e falar mais sobre isso. Então, parabéns, Histórias Reais, por trazer esse tema que é de fundamental importância na atualidade para que a gente fale mais sobre isso. Pois é, e aí a minha pergunta que eu já tinha, né, ansiosa aqui, né, pessoa ansiosa, você passou por uma depressão, né, muito profunda, e como foi lidar com ela? Foi um tanto difícil, porque quando eu estive na situação mais grave da depressão, eu tinha meu maior sonho, como você disse, né, que o papai do Davi, meu sonho era ser papai. Então, essa depressão mais forte, ela veio pós-separação. E ali eu morando sozinho, a ignorância do homem, né? Que eu sou forte, eu vou conseguir
saí da depressão, a depressão ela foi se agravando e eu não pedi ajuda. Na época eu não tenho plano de saúde, né? Então foi se agravando e eu cheguei até a síndrome do pânico. Então foi muito, muito difícil. E na verdade a depressão preciso administrar, né? A minha saúde mental para que ela não venha novamente. E aí eu consegui sair da depressão através do esporte. E quantos anos que você tinha? Isso eu tinha, na época, isso tem menos 9 anos, 36 anos de idade. E foi a primeira vez ou depois vieram outras crises? Não, aí depois que eu comecei a identificar, porque assim, nesse processo meu, até enquanto pai, quando eu descobri que ia ser papai, hoje o Davi tem 16 anos, né? Então, quando eu descobri que eu ia ser papai, por ser um grande sonho, eu entreguei minha vida a me capacitar para ser um bom pai e ter a capacidade de acompanhar todas as fases do meu filho. E ali, em uma dessas palestras, eu me deparei com uma profissional, com uma psicóloga, ela falando sobre depressão e sobre o alto índice de suicídio na infância e na adolescência. Aquilo ali mexeu muito comigo e aonde aquilo mexeu tanto com o meu emocional que eu comecei a questionar por que isso me abalou tanto, né? E isso eu já tinha vivido esse processo depressivo e aí eu comecei a me dedicar mais a estudar mais sobre o tema, porque na época eu até falei para a psicóloga, eu falei, olha, eu sou voluntária à frente de projetos sociais há mais de 20 anos, eu quero ser voluntário de algum projeto relacionado à saúde mental e prevenção de suicídio. Ela falou, não tenho nenhum projeto para te indicar. Falei, como eu tenho essa experiência de ter trabalhado durante 10 anos junto com universidades, principalmente atuando apoiando os cursos de medicina, os alunos do curso de medicina, e depois já são 6 anos no ecossistema da tecnologia, eu falei, eu consigo desenvolver um projeto associando o que eu tenho de informação na área da saúde e da ciência, trazendo também o que eu tenho de base na tecnologia. Aí nós desenvolvemos o projeto que tem como base... Segura o projeto. Vamos lá. Mas inicialmente, o que você fez para ir melhorando gradativamente? Quais foram os passos, assim? No meu caso, o que eu consegui encontrar foi o esporte mesmo. Porque era uma paixão de infância que não tive o incentivo familiar, né? Então, e eu sabia que se eu trouxesse o esporte para a minha vida, ele traria benefícios fisiológicos. A minha própria estrutura fisiológica ia reagir positivamente. E deu certo. Né? Porque ali eu comecei a fazer atividade física, então promove inúmeros hormônios. E né? alguém te incentivou nessa atividade? A princípio não, a princípio foi eu e o Papai do Céu, só eu que eu falava com ele, eu não quero ir embora, me ajuda a me fortalecer para que eu continue. E ali, que aí daqui a pouquinho a gente conta... vai contar do atleta por propósito, né? Como que nasceu, Como que nasceu essa ação. E que hoje ajuda milhares de pessoas, né, com esse projeto. Sim. E você, Michele, como que é a sua história? Como você é psicóloga e como que você entrou, né, dentro desse universo da depressão? Ao contrário do Vini, você não teve a doença, né? Você não tem essa doença. Mas você lida com as pessoas que têm o tempo inteiro. Então, conta pra gente como é que foi essa... descoberta, né, em cuidar de pessoas depressivas. Sim. Eu iniciei, né, a minha atuação enquanto psicóloga com um desafio muito grande, que era atuar com crianças e adolescentes, né, no serviço de saúde mental infanto-juvenil. Então, era tudo muito novo para mim, porque durante a minha formação eu queria trabalhar com a psicologia social, né, com projetos. E eu fui parar na saúde mental com crianças e adolescentes, que era o serviço que ninguém queria. Então, foi um por acaso? Foi um por acaso. Né? Muito bem-vindo. Nada é por acaso, né? Eu acredito nisso. Eu fui colocada no lugar certo para aprender muitas coisas, né? E para compartilhar e dar o meu melhor, né? Naquele momento. E lá eu comecei a perceber, eu trabalhava no município de Matosinhos, no SUS, né? Então, eu sempre trabalhei no SUS, é um lugar que eu amo trabalhar, porque é um serviço excelente, né? Que tem excelentes profissionais. Referência mundial, inclusive, né? O SUS brasileiro. Sim. As pessoas criticam muito, mas
tem, inclusive, muitos psicólogos, né? Faz um trabalho muito interessante com pessoas com depressão, né? Sim, e a gente vê que faz diferença, né? Porque a gente chega até pessoas que precisam, né? Desse apoio, dessa ajuda, de uma forma qualificada, de uma forma bem feita, séria e responsável, e que isso muda a vida de várias pessoas. Então, é um trabalho maravilhoso, eu amo muito trabalhar no SUS. E foi um desafio muito grande. Eu comecei a perceber que crianças e adolescentes estavam muito adoecidos emocionalmente, né, mentalmente, com transtornos psíquicos muito graves. Então, o ambulatório, né, de saúde mental infanto-juvenil é um serviço de média complexidade. Então, no SUS a gente tem a divisão, né, de atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Então, eu trabalhava na média complexidade, onde eram casos muito graves, né, de crianças e adolescentes que chegavam muito novos, com problemas muito graves, né, e eu fiquei muito assustada, né? E eu até brincava assim, falei, gente, mas criança não tem nem boleto para pagar, né? Assim, não foi corneada pelo namorado ou pela namorada. Porque quem tá de né? fora fica realmente não tem assim, né? Você como psicóloga, a gente problema. escutar isso e fala assim, mas criança, com esse tanto de problema grave que ela está contando aqui, né? Como pode, né? O que está acontecendo por trás disso, né? É orgânico? É comportamental? Aí a gente gostaria que você... gostaria que você explicasse assim os perfis específicos. Deixa ela, eu só cortei, deixa ela fechar o raciocínio dela, mas aí as crianças chegavam. Isso, e eram casos muito graves, né? E eu me apaixonei e fiquei, né, na saúde mental e trabalho na saúde mental até hoje. Mas a questão, né, da depressão é isso, ela não escolhe muito a idade, né? Claro que a gente tem os perfis, a gente tem, né, aqueles públicos que são, mais que apresentam... Do que mulheres, mais jovens do que idosos. Isso, a gente tem nas pesquisas, né, as mulheres apresentam um maior quadro de depressão, e aí a gente vai entender por vários motivos, né, principalmente no Brasil, o nosso contexto, né, cultural, acumulação de funções, né, as questões mesmo salariais, o lugar social que a mulher ocupa, né? E além disso também a mulher procura mais os serviços e busca mais ajuda. Então, provavelmente ela vai ter um diagnóstico, né, maior do que os homens que geralmente se fecham e não buscam ajuda. Como é que elas entram aí, né? Porque aí veio a minha curiosidade. Mais orgânico, mais comportamental? Mas em quantidade eu acho que não. Isso. O que a gente tem visto é um aumento dos jovens adultos, né? Então, numa faixa etária de 18 até mais ou menos 30 anos, e idosos também. São os públicos que a gente vê um maior número. Mudando, entrando. Mas está mudando, aumentando? Sim. E está aumentando essa faixa etária de adolescentes e de crianças, né? Então, tem aumentado os transtornos mentais de várias ordens, não só a depressão, e tem aumentado os casos de suicídio também, né? E esse foi até um tema do meu mestrado, né? O suicídio e a tentativa de suicídio infanto-juvenil. Então, como assim uma criança, né? Que acabou de nascer, então ela tem 5, 6, 7 anos, e ela já tem a morte como opção, mas ela entende o que é a morte. Então, tem várias questões por trás dessa temática, mas as crianças, elas apresentam, sim, adoecimentos emocionais, né, adoecimentos mentais de várias ordens, e a depressão, ela é multifatorial. Então, tem alguns casos que são orgânicos, né, que são genéticos, vamos dizer assim, que são heranças genéticas, né, de famílias. Tem questões que são mais bioquímicas, né, então, onde as pessoas têm uma baixa de neurotransmissores, que aí né? entra os remédios, né? Que aí entram as medicações, serotonina, né? baixa, né? Isso, que aí que trazem exatamente os sintomas básicos da depressão, né? De afetar o apetite, o sono e o prazer, né? Da vida e tudo. E as crianças, elas estão muito inseridas dentro de um contexto familiar, né? Então, elas trazem muito o reflexo das relações que elas vivem. E elas vão construindo respostas, né, para as questões que elas têm de uma forma muito singular.
E às vezes elas não têm o que eu chamo de arcabouço simbólico, vamos dizer assim, né? Respostas emocionais para aquilo que elas estão vivenciando. Então, geralmente eram situações ligadas muito à família, né? Muito à baixa autoestima, né? Ao contexto escolar, ao contexto social que elas vivenciavam. Então, estavam muito ligadas ao contexto externo e às relações e à forma mesmo como que a criança se simbolizava naquele contexto, como que ela se via, nas questões emocionais também. Então, nesse caso, são reflexos de acontecimentos. Sim, mas, claro que em alguns casos a gente tinha também as questões genéticas, né? Porque a depressão é um conjunto desses fatores. Uhum. Agora, Vini, agora para uma pessoa que nunca teve depressão, porque às vezes quem não teve não entende. Você às vezes vai explicar para uma pessoa e ela não entende isso. Você, né, como estudiosa e como profissional, você sabe, apesar de você nunca ter tido, você sabe. Agora, como que você explica a depressão? O que se sente? Exatamente. Porque eu estou falando isso porque eu já tive. Uhum. Então, eu sei, agora histórias reais, eu sei exatamente a sensação então que não é. sei a sensação. Porque até então, eu falava, gente, a pessoa podia fazer uma força, podia reagir, pensar em coisas alegres, até você ter, você não imagina o que é. Então, gostaria que você explicasse para quem nunca teve o que é. Pois a então, sensação. É uma sequência de supostamente limitações e que muitas vezes te leva para uma condição de afogamento, sabe, emocional, né? Muitas vezes você acredita que é isso, essa sensação de você estar sendo afogado e de que e esse afogamento é no sentido de que eu não consigo mais sobreviver nesta vida. Então, eu costumo sempre dizer que é uma dor da alma e que você não consegue explicar muitas coisas, né? Por isso que eu acredito, graças a Deus, assim, nesta minha trajetória, eu não me automutilei, né? Mas a gente vê aí Mas você muito... tentou tirar sua vida. Sim, eu queria até aproveitar o que a Michelle estava falando aqui agora, que eu tive uma tentativa de suicídio na infância. Então, na infância, você tinha quantos anos? Eram 5 anos, 5, 6 anos. Então, você entra na estatística dela. Na estatística dela, e eu acredito muito que eu faço... E na sua família, alguém já tentou Teve casos mais distantes mesmo, assim, de parentes mais longe, mas eu sei que nesses parentes mais longe foi um desencadeamento, sabe? Assim, o pai tirou a vida, o filho tirou a vida, a neta tirou a vida também. Senhora. E isso é uma estatística também, né? De que uma pessoa que comete o autoextermínio, ela impacta 30% do seu meio, né? Então, se ela tem ali no seu convívio 10 pessoas no seu convívio, ela vai impactar ali 3 pessoas, e essas 3 pessoas têm a propensão ao autoextermínio. Confere? Confere. Então, até aproveitando isso que a Michelle falou, nós temos que chamar muita atenção para as famílias, porque eu lembro que, quando criança, eu cheguei a avisar. Cheguei a mostrar que eu precisava de ajuda, cheguei a escrever carta, e o que eu escutava? Vai arrumar o que fazer. Não é? Então, isso é que muitas crianças escutam. Você mandava carta para os seus pais? Eu cheguei a escrever uma carta. Uma carta para os seus pais. E ali, o que tinha nesse conteúdo? Era pedindo atenção, pedindo apoio, pedindo carinho, pedindo que me visse. E hoje nós temos... E aí ninguém te deu atenção. Muito pelo contrário, eu fui repreendido. Rejeitado. E fui repreendido ainda. Achando que era bobagem. Não, né? E como se eu tivesse feito uma coisa errada. Porque quando eu entreguei a carta, eles chegaram e falaram, o que é isso daqui? Aí que eu falei, eu preciso realmente ir embora. Eu não pertenço Mas você tinha a essa família. Consciência? Tinha. Com Total 5 anos? Total consciência. Agora, aí, dentro disso, o que você como que sentiu isso na pele, e você como profissional, o que vocês sugerem de pessoas, né, de pais que estão passando por isso, deixa eu... sugerem, né, ajuda
que vocês sugerem para famílias que estão passando por isso? Eu acho que é na linha que ele estava falando, né? Exatamente. Como é que é, Vini? Aí, ajuda. Dessa ajuda, né? Você buscou ajuda e depois... orientação. Então, eu acho que até ali, vamos lá conversar com a minha criança lá atrás, sabe? O que eu queria e o que nós, quando nós estamos vivendo os desequilíbrios psíquicos e emocionais, nós não queremos tirar a nossa vida. Nós queremos ser acolhido. Nós queremos encontrar uma solução. Então, a gente precisa de apoio. Tanto é que isso é base de desenvolvimento do projeto, nós vamos chegar lá. Que é acolher as pessoas que estão em estado extremo de vulnerabilidade e preparar a sociedade para perceber as pessoas que estão vivendo os processos de desequilíbrio psíquico e emocional, né? Então, as crianças, igual eu ali vivendo aquela experiência, era algo de que, assim... eu achava que eu estava totalmente errado, que eu não era realmente deste mundo. Você se sentiu culpado? Muito. Muitas vezes, muito culpado. Eram muitos filhos, muitos irmãos? Não, só tenho uma irmã só. Mas sempre, infelizmente, é uma família que sempre teve problemas mesmo, né? Diretamente problemas. E o que acontece? A questão da vaidade sempre foi escondido isso, não deixando para que as pessoas percebessem todos os desequilíbrios que tinha ali dentro daquela família. Isso desencadeou uma série de problemas. E até para esconder esses problemas, era ali eu que procurava defender as coisas que estavam errado, me colocava sempre como o culpado e aquela coisa toda. Então, quando foi aflorando isso, você resolveu tirar a vida. E aí, ao tirar a vida, eles perceberam que você precisava de ajuda? Não. Muito pelo contrário, eles nem sabiam que eu tentei o suicídio. Isso acontece, Michele? É comum de acontecer isso da família? Geralmente, igual no meu mestrado, né? Então, eu trabalhava no ambulatório, eu recebia a cada semana pelo menos um caso de tentativa de suicídio de crianças e adolescentes. E esses casos passavam primeiro pelo hospital do município e depois eles eram encaminhados para a média complexidade, né? Então, eles iam para a alta complexidade, que era o hospital, depois eles iriam para mim. Quando eu fui fazer o levantamento da minha pesquisa de mestrado, que foi exatamente fazer o levantamento quantitativo dos casos no município, não tinha nenhum caso. Falei, mas como assim? Eu recebo toda semana uma criança. Aonde que estão esses casos? E aí eu olhei todos os prontuários, um por um. E eles não escreviam tentativa de suicídio. Então, é registrado como acidente, é registrado como negligência, né? Mas também não é feito nenhum tipo de encaminhamento, então, né? Para o conselho tutelar. Falta um cuidado maior e com relação... Naquela época faltava conhecimento também. Eu acho que hoje... Preconceito. As pessoas têm vergonha. E as pessoas não acreditam que uma criança, né, pode pensar em suicídio ou tentar suicídio. Então, são alguns tabus que ao longo, né, desses anos aí de saúde mental, a gente está vendo quebrando. Sim, tem mudado. Esse é um mito muito grande, né, de que a criança não tenta suicídio. Só que os dados têm apresentado isso, tanto as crianças quanto os adolescentes. Tem aumentado o número de transtorno mental e tem aumentado o número de automutilações, de tentativas de suicídio. Em torno da própria depressão há um preconceito muito grande, né? Sim, da pessoa falar de todos os transtornos mentais, né? Que eu vou ao psiquiatra, que eu cuido, né? Porque isso é frescura, ou então é coisa pra gente rica, né? Sim. Então, eu não tenho dinheiro para cuidar da minha saúde mental e assim por diante. Que o SUS hoje dá um suporte, né? Isso, mas não dá conta de tudo também, né? Porque não tem profissional, né? Para atender toda a demanda, né? Não dá conta. Eu queria só resgatar o que o Vini trouxe, né, dessa questão da invisibilidade, que foi um dado que eu encontrei na minha pesquisa de mestrado, onde não só as crianças, mas os adolescentes também diziam dessa invisibilidade, né, e o tanto que isso é pesado. Então, eles trouxeram a invisibilidade no meio familiar, a invisibilidade no meio social e a invisibilidade no município, né, e aí, por exemplo, os adolescentes trouxeram, Michele, não tem nenhum espaço de lazer, de esporte, nenhum espaço que é criado para gente. Eles não enxergam a gente no município. Então, a invisibilidade, né, ela é uma das questões que eu verifiquei também na minha pesquisa de mestrado e que as crianças e os adolescentes trazem muito isso, né, essa questão de ser visto, de ser acolhido, de ser amado, né, de ser compreendido, de ser escutado. E esse é um trabalho que eu fiz muito com os profissionais de saúde, né? Então,
eu atendo, agora não atendo mais tantas crianças, mas sempre trabalhei, né, mais de 18 anos só com crianças. Então, chegava a mãe e a criança, geralmente a mãe, né? E eu deixava a mãe lá fora e a criança entrava. E a mãe ficava brava comigo, né? E aí eu ia conhecer essa criança. E se a criança quisesse entrar, porque se ela não quisesse entrar, ela também não entrava e a mãe voltava depois até a criança querer entrar. Então, primeiro eu tinha a visão da criança, eu conhecia a criança, eu conversava com a criança e depois eu conhecia essa mãe para ver como que essa mãe via essa criança e geralmente não era a mesma, né? E isso faz toda a diferença porque a criança virava para mim, mas como assim, você quer me ouvir? Sim. E aí as enfermeiras, os médicos, né, as orientações que a gente passava era exatamente essa. Então, chegou uma criança, você vai escutar a criança. Porque a gente escuta a mãe, e aí a mãe fala, ela tá com dor na perna. Aí a criança, não, o que tá doendo é o meu braço. Entendi. E aí, cala a boca, menina. Né? E aí, as crianças não são escutadas, né? Em lugar nenhum. Você vê, ele precisou escrever uma carta, e ninguém deu atenção pra carta, que vem de encontro à invisibilidade, até que ele foi sofrendo e tentou tirar a vida, né? E aí, eu queria ouvir dos dois, né? Principalmente começando com você. Quais são os sintomas que as mães precisam ficar mais atentas? Que tipo de sintomas ou de sinais, né? né? Acho que é mais sinais. Que sinais a criança, o adolescente, ou até o próprio adulto começa a dar e os pais precisam estar atentos com relação a isso. E depois você me conta quais foram os seus, né? Sim, e aí eu vou fazer uma observação e um parênteses com relação aos sinais, porque a gente tem visto também um grande problema com relação a isso, né? Então, é dito, né, que mais de 90% das pessoas, né, que tentam suicídio, elas dão sinais, sejam crianças, adolescentes ou adultos. Sim, elas dão alguns sinais, né, mas 10% não dão sinais. É silencioso? Mas é a minoria, né? E aí, o que acontece? E outra coisa, nós não somos... os pais, os familiares, eles não são profissionais de saúde mental. Então, quando a gente fala, né, que as pessoas dão sinais e a gente cobra desse outro que ele dê conta de olhar todos os sinais, a gente também embute uma culpa e uma cobrança que às vezes isso faz um efeito muito grande naqueles que são sobreviventes, que é esse 30% que sobra e que é um grupo de risco, né? E que também não é acolhido. Isso. Então, a gente pode desencadear aí vários outros suicídios. Então, alguns dão sinais sim, alguns os sinais são claros, outros não. Outros os sinais são velados, né? Mas tem algumas coisas que a gente precisa... O que eu queria chamar mais atenção? Exatamente. Isso. O que eu acho que é o mais importante? Escute. Né? Tudo que a criança fala é relevante. A criança consegue expressar tudo o que ela está sentindo, ela consegue pedir ajuda, né? Através dos desenhos, através das brincadeiras, através das falas. Ela consegue expressar o que ela está sentindo. Né? E muitas vezes não verbalmente, porque ela não dá conta de encontrar palavras para dizer o que ela sente, porque ela não sabe como que chama aquilo, né? Eu não sei que aquilo é uma dor emocional, mas eu vou fazer um desenho todo preto, né? Mas eu vou ficar no meu quarto mais quietinho, mas eu não vou querer comer aquela comida que eu sempre gostei, né? Aquela sobremesa que eu adoro e que minha mãe coloca lá no prato e eu não vou querer. Então, há uma mudança de comportamento. Assim, às vezes deixa de interagir com outros coleguinhas isso, também. Isso, tem uma mudança de comportamento. De perder a vontade de ver, vem antes da depressão, né? É isso que você está falando, É né? um processo, né? Assim, não tem o que vem antes, né? É um sintoma e as coisas vão se agravando, né? Então, o que é importante observar? Alterações de comportamento. Então, se é uma criança extremamente agitada, alegre, conversada, e ela está amuada, houve uma alteração de comportamento. Então, ela está me sinalizando que alguma coisa não está bacana. Então, eu preciso ir verificando. Né? Se isso continuar sendo recorrente, eu preciso ficar ainda mais atento e se eu ver que todas as intervenções não surtirem efeito, eu busco ajuda. Não só a criança, né? O adolescente, o adulto também. Então, a mudança de comportamento é algo importante para a gente observar. E o contrário também, se é uma criança mais quietinha, mais caladinha, e de repente ela começa, né, a falar mais, a ficar mais expressiva, também é uma alteração de comportamento e que
pode me dar sinais de um adoecimento, inclusive de uma depressão. Michele, mas a Lu tocou num ponto que é a questão do preconceito. E esse preconceito a gente sabe que ele é muito grande ainda. Então, existe casos em que as famílias estão percebendo e elas jogam o problema para debaixo do tapete por preconceito? Mas existe o preconceito, mas geralmente quando isso acontece, os pais ou a família também, né, já está adoecida, né? Então elas fazem isso porque elas também já estão adoecidas. Porque isso agora já está muito falado, já está bem, né? A não ser que a pessoa seja bem ignorante hoje em dia, mas né? ainda tem um preconceito, porque você vai deixar de tratar por causa de preconceito? Sim. Né? Mas existe. Existe, né? E esse é muito maior do que a gente imagina. Sim. Tanto é porque, assim, até mesmo em laudo da pessoa, quando ela vem a óbito, isso não é registrado de forma certa, né? Sim. Isso a gente uma vê, subnotificação. A gente vê isso até com frequência porque em pessoas deprimidos populares, tratados, né? são felizes, né? Vini, e... Depende também do tipo de depressão, né? Então, tem algumas depressões que são fáceis o manejo e o tratamento, né? Mas a gente vai ter alguns casos de depressão que é complicado, né? Que é difícil, que são as depressões severas. Então, a gente vai ter uma dificuldade... Deprimidos tratados são controlados, isso que eu queria Exatamente. falar, né? Isso, mas é uma doença que precisa de um acompanhamento sério, que precisa de um tratamento sério, que não é tão simples assim, né? Não é frescura, mas que precisa de um tratamento adequado. E esse é um grande outro problema que a gente tem, no Brasil principalmente, porque a gente não tem um teste ou a gente não tem um exame, né? O diagnóstico é feito de forma clínica. Fora do país já existe um teste? Não, né? ainda é clínica, então, mas existem protocolos, né? Aqui no Brasil a gente não tem protocolos de atendimento, de encaminhamento e de tratamento para depressão. Então, muitas vezes a pessoa procura o serviço de saúde, por exemplo, ou procura um profissional de saúde, né, privado, e ele não recebe o diagnóstico adequado, e aí ele vai, né, agravando o caso. Até medicado de forma errada. Né? Exatamente, porque se ele tem um diagnóstico equivocado, né, as medicações do SUS não são atualizadas, por exemplo, as medicações gratuitas, né, e não tem um protocolo, né, igual a gente tem protocolo da Covid, protocolo da dengue, né, que você sabe diagnosticar, você sabe como conduzir, como tratar. Então, a depressão tem esse dificultador também, que aí dificulta o diagnóstico, dificulta o tratamento, né? E aí a gente tem um agravamento também dos casos, não só no setor público, mas no setor privado também. Vini, perfeito. E Vini, no seu caso, você atribui o esporte como o principal... vamos dizer, a principal luz para você ter saído da depressão? No meu caso, sim, 100%. 100%? 100% esporte. Como é que você descobriu isso? Claro que, assim, eu falo que foi... Alguém te incentivou? Como é que você entrou? Não, porque assim, eu tava... desde quando eu separei, eu moro sozinho até hoje, né? Então, são 9 anos vivendo sozinho. Então, foi mesmo uma conexão com o Papai do Céu. Eu sem entrar em nenhum mérito religioso, mas eu converso com ele o tempo inteiro, né? Eu moro sozinho. Então, ele é o meu melhor amigo. É quem eu converso o tempo inteiro. Então, foi quem eu falava. Eu falava, Papai do Céu, eu não quero ir embora. Eu tenho muita coisa para entregar aqui, né? Então, desde muito novo, eu sempre falava que eu queria desenvolver projetos que impactassem positivamente a humanidade. E eu lembro que todo mundo falava, pô, surtou, né? Tanto é que eu era incentivado ao quê? Pô, você é tão inteligente, tão criativo, vai fazer concurso público. Eu falava, não, que se eu fizer concurso público, eu vou morrer. Eu preciso de externar a minha criatividade. E isso foi até... Eu tive essas limitações de capacidade e talento desde muito novo, né? Então, isso foi algo que foi me atrapalhando e agravando ainda mais. E aí você começou o quê? Porque você é Iron Maiden, né? Você fez Hoje sim. Então aí foi o que aconteceu. Quando eu quis sair da depressão, até o que a Michele tá falando, que tem uns casos que são mais difíceis, né? Porque assim, a pessoa ela precisa querer reagir.
Né? Então, não adianta só a questão do remédio, da família acolher, a pessoa ela precisa... Então, tem esse momento, aquele momento que você para e fala assim, eu preciso sair disso, eu quero sair. Com certeza. Tanto tem essa consciência. Precisa, né? Depende. Depende, né? Tudo tem graus, né, Sim. Michele? Eu acho que assim, até mesmo para ter para que todos os processos sejam mais efetivos, né, Michele? A pessoa precisa ter boa vontade. Tanto é que o nome do projeto mesmo chama... Ela falou que depende. No seu caso, você tinha essa consciência, que você precisava sair. Sim. Ela já falou ali que depende. Então, devem ter casos que a pessoa não consegue entender o que está acontecendo com ela, de tanta dor, né, que ela sente eu até conheço na alma. Eu até conheço uma pessoa que estava em depressão, não teve essa reação e veio a óbito, porque foi trazendo... ela foi atrofiando, e a consequência da não reação foi trazendo outras doenças. Não é isso, Michele? Exatamente. E aí ela faleceu e começou pela depressão. Então, a pessoa, como ela disse, tem alguns casos... Né? Mas aí, quando você entrou no esporte, você já cortou todos os remédios? Não, na verdade, eu não tomava remédio, né? Você então, não chegou a tomar nada? Não, eu estava passando... A situação financeira era tão difícil que eu não tinha nem a condição de comprar os remédios ali. E o SUS? Então, não busquei. A ignorância do homem... Então, teve dois né? pontos aí. Você não tinha... A ignorância e a condição, Porque, assim, eu estava vivendo uma quantidade gigantesca de dificuldades, né? Então, foi uma experiência incrível, assim, que me transformou muito enquanto ser humano. Nossa, e ali foi forte, hein? Muito. Porque, além disso, igual, assim... Foi na raça. Uma observação que eu quero fazer aqui, que é muito importante, é essa tentativa de suicídio. Enquanto criança, eu não lembrava dela. Lembra da palestra que eu fui e que aquilo mexeu muito com o meu emocional? Eu comecei a provocar o universo. Eu falei, por que isso mexeu tanto comigo? E comecei a provocar, comecei a conversar com mais pessoas. Aí teve um dia como se tivesse aberto... Não, explica essa palestra. Você foi assistir uma palestra? Assisti uma palestra de uma psicóloga especializada em suicidologia, que é até a nossa ponte... Vini e Michele, Vivian Zicker. Fui assistir a palestra. Ela é referência nessa área, referência, especializada em suicidologia. E ali eu fui, desta palestra, eu saí chorando igual um menino. Eu fui embora para casa de verdade. Até então você não sabia. Não lembrava. Você não lembrava. Até uma psicóloga me explicou quanto a isso. Porque 5 anos, né, para lembrar realmente. Ela me explicou que isso é uma... deletou. É um mecanismo de defesa e autodefesa, proteção. Né? É autodefesa para que eu não... atentasse contra a minha vida. Só que os traumas estavam ali dentro, totalmente. Né? Todos. Era uma criança extremamente machucada. Tanto é que, assim, isso me limitou muitas coisas na minha vida. Em muitas áreas da minha vida. Algumas inseguranças, medo. Total. E aí foi ali já vivendo todas essas dificuldades ali, já após a separação e longe do meu filho. Aí eu já tinha melhorado, né, com o esporte. Só voltando aqui. Aí dessa palestra, eu fui embora para casa chorando mesmo, igual um menino, de soluço. Eu falei, já entendi, papai do céu, eu tenho que estar envolvido em um projeto relacionado a isso. Aí eu falei, então eu vou fazer acontecer. Aí que eu procurei a Viva, eu falei, e como eu já tinha essa vivência ali na área da saúde, já apoiando alunos do curso de medicina, que por sinal é o curso que mais tem suicídio nas universidades, é o curso de medicina, e ali depois, enquanto diretor da Sucesso Minas, né, envolvido no ecossistema da tecnologia, eu falei, nós podemos unir tecnologia com a saúde, né, com a ciência. Aí nasceu o projeto, então conta pra gente. Aí nasceu o projeto Decida Viver, que ele tem como base Decida Viver. Decida Viver. Até porque o grande objetivo desse projeto é da gente desenvolver uma plataforma que utiliza da tecnologia, especificamente a inteligência artificial, para a gente fazer monitoramento e rastreamento das pessoas que têm propensão ao autoextermínio, que é o que a Michele disse. Talvez isso vai ser uma alternativa para a gente perceber quais as pessoas que estão em vulnerabilidade, porque ela vai comentar. E hoje, se a gente codificar a inteligência artificial, ela consegue mensurar se ela está numa fase inicial, se é mediana ou se é grave, consegue identificar geolocalização,
quais são uma série de Mas coisas. Mas na prática, como é que funciona? Como é que a pessoa tem acesso? Então, isso a gente está em desenvolvendo. Decida viver está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento e, graças a Deus, hoje, muito bem adiantado e com estruturas gigantes, não só no Brasil, mas também já fora do país. Mas aí você tem outro projeto, que é o Atleta por Propósito. Aí como é que ele entrou? Aí nasce a Ação Atleta por Propósito, porque essa é uma plataforma complexa, e, né, então eu apresentava para as pessoas que falavam, isso dá certo, mas a gente precisa de investimento. Né? Precisa de um investimento. Ela está em desenvolvimento, né? Ela tem todo um trabalho por trás, com o apoio da Sucesso, e está em andamento, é isso? Sim, e já de outras empresas, de outros profissionais que nós estamos conversando. E ali eu falei, poxa, né, dados antigos, né? Esse dado é bem antigo, mas esse dado para mim foi referência e me colocava mais para frente, que a cada 40 segundos uma pessoa tira sua vida no mundo e a cada 30 minutos uma pessoa tira uma vida no Brasil. Eu falei, pô, eu não posso ficar esperando essa plataforma funcionar, ficar pronta, enquanto isso, quantas pessoas que a gente não pode ajudar. E aí eu falei, eu não consegui sair pelo esporte, eu tenho um pouco de visibilidade nas redes sociais. Eu vou fazer um Como influenciador, você falou assim, eu tenho uma visibilidade, eu vou usar a minha rede para poder impactar mais pessoas. Foi isso? Isso aí foi uma conversa do eu comigo que eu falei, e aí, vamos trazer um desafio. Aonde que eu falei, ó, o esporte é algo que eu sou apaixonado. E então vou para uma modalidade que vai trazer uma diversidade relacionando o esporte, e aí eu procurei uma que é bem difícil, que é o triatlon, e mais difícil ainda porque eu não sabia nadar, eu nunca tinha subido. Eu nunca tinha subido numa bicicleta, que essas de velocidade de estrada, e não tinha técnica de corrida. Então, e o triatlo eu tinha que fazer isso tudo. Sabia praticamente nada. Nada. Absolutamente nada. Ele sabia que o esporte estava salvando a vida dele, mas dali em diante... Não, tanto é que quando o que vai dar? Como é que eu vou conseguir com esse esporte salvar a vida dos outros? Isso, até a primeira empresa que me apoiou na época foi a Flipper, que eu sou muito grato, né? Que eu moro no bairro Castelo, que então eu conheço a família já há muitos anos, eles falaram, Vini, pode vir começar a treinar e começa ali. E eu lembro que quando... Escola de natação? Escola de natação. Ali, né? Engenheiros. Na Engenheiros. Eu conheço a família inteira e eu sou muito, muito grata a toda a família Quase te Flipper. ensinaram a nadar? Não, quase não. Me ensinaram a nadar. E aí eu... Você não sabia nadar mesmo? Nada. Sabia Afogava? Não, cachorrinho sobrevivia. E ali, tanto é que quando eu comecei a nadar na Flipper... Histórias reais, amiga. E olha pra você ver que incrível isso, você né? aprendeu para poder fazer o projeto. E assim, foi uma proposta... Pra ajudar as pessoas, e foi uma proposta muito ousada, porque a ideia não era só fazer o Ironman, porque até mesmo quando a segunda empresa que me apoiou foi a Endorfina, né? Até mesmo ressalto o nome que é o meu treinador, o dono da Endorfina, que é o Rodrigo Lacerda. Quando eu cheguei lá e falei com ele, eu falei, não sei nada, tem que começar do zero. Eles me transformaram em um atleta. E o que eu achei legal, que era um cara que não me conhecia, mas falou... Ele apostou, né? No top, seu projeto. Né, pela causa, né? Causa. Então, isso que é legal. É o que eu estava em busca, de pessoas que identificassem com propósito. E a proposta foi muito ousada, porque era começar no triatlon e fazer a prova mais difícil, que é o Ironman, sem provas intermediárias. Então, eu não me permiti fazer provas para que eu testasse até chegar na prova mais difícil. Você se preparou durante quanto tempo? Foi 2 anos me preparando. Todos os dias, né, Vini? Todos os dias Quanto tempo de treinando. Com muita intensidade. Dá umas 3 horas por dia. 3 horas de treino por dia. Natação, bike e corrida. E musculação, né? Precisa de E toda o a projeto preparação. em si, com as pessoas, como é que é? Como é que acontece? Então, aí, só concluindo o fechamento dessa ação. E ali eu me autodesafiei para ir para o Ironman, e ali nós fizemos isso, né? Começamos do zero para ir para o Ironman, e aí deu super certo. Aí me encontrei enquanto atleta, toda essa dedicação, que eu pensava? Eu não estou aqui para buscar performance para mim, eu estou aqui para incentivar as pessoas de que ela é capaz de ultrapassar seus limites. Tanto é que o nosso slogan hoje da Ação Atleta por Propósito é não desista, ultrapasse seus limites. Então, eu comprovei isso de que todos nós, seres humanos, somos capazes de ultrapassar a barreira do suposto limite. Então, ela não precisa pensar em tirar a sua vida. E esse é o objetivo da ação, até que vai ser lançada agora uma websérie, onde eu vou estar fazendo não só o triatlon, mas várias outras modalidades para mostrar que nós temos
tudo que nós precisamos dentro da gente, né? E a base desse projeto, ela começou lá atrás, 2016, para apoiar os alunos do curso de medicina da Unifenas, onde nós implantamos essa associação de esporte em apoio à saúde mental e onde deu muito certo. Aí depois veio esse processo depressivo muito forte e aonde veio essa ideia desse alto desafio para estimular as pessoas a não desistir. Ironman foi o ano passado, né? Você fez a prova Ironman foi o ano retrasado, 2022. Nos Estados Unidos, né? Não, o ano passado foi Estados Unidos, que isso daí foi também assim... Isso nem eu imaginava que a gente ia chegar... Ou seja, você ganhou projeção internacional com o projeto. E o que é legal é o seguinte... Como é que aconteceu isso? Então, nesse processo de treino, como eu disse, que o meu compromisso é muito grande, né? Eu não brinco de treinar, igual hoje já fiz meu treino de 8 quilômetros de altíssima intensidade. Então, não brinco de treinar. Então, me encontrei como um bom atleta na corrida. E ali, antes do Ironman, eu falei com o meu treinador, eu falei, olha, depois, pós-pandemia, vai ter uma das primeiras provas, abertura de calendário de prova no Brasil, que vai ser a meia maratona do Rio de Janeiro. Aí foi minha primeira prova que eu fiz, assim, na história. Eu fui para a primeira prova, meia maratona do Rio de Janeiro, mais de 3.000 atletas e eu fiquei entre os top 100 atletas. Dali eu saí e falei com o meu treinador, falei, Rodrigo, antes do Ironman, vamos fazer uma maratona? Ele falou assim, Vini, mas está bem perto. Eu falei, mas faz sentido. E aí ele topou, nós treinamos para fazer uma maratona e perto eu contei para ele. Eu falei, Rodrigo, eu não tô indo só porque assim, eu nunca tinha feito 42 quilômetros. Nunca tinha feito essa quilometragem. E ali eu falei assim, olha, eu tô indo para essa primeira maratona, mas eu não só vou completar a prova, mas eu vou qualificar para Boston. Ele falou assim, Vini, você não sabe o que você está falando. Boston tem atletas que treinam aí muitos anos para conseguir a qualificação da maratona de Boston, que é a maratona mais desejada do planeta Terra, né? E aí eu falei, me treina que vai dar certo, eu não estou aqui por mim. Eu estou aqui para mostrar para as pessoas que é capaz. E aí nós treinamos, e eu lembro que pertinho da prova eu falei com ele, não estou indo só para qualificar para Boston, porque meu tempo de qualificação para Boston era 3 horas e 15. Eu cheguei para ele e falei assim, vou fazer a minha primeiro 42 quilômetros em uma prova e nós vamos fazer essa prova em 3 horas, que é considerada assim um marco gigante. Assim foi feito, fomos para Porto Alegre, eu consegui qualificar para a Maratona de Boston e consegui fechar a prova em 3 horas. Ali eu fiquei entre os top atletas, entre os 18% melhores maratonistas do Brasil. E aí, logo em seguida, fizemos o Ironman, também consegui fazer o 70.3 em São Paulo, consegui um ótimo resultado, fizemos em um ótimo tempo, e o ano passado fomos para Boston fazer a maratona. E toda essa ida, você teve o suporte de pessoas que colaboraram com a ação? Não. Nenhum. É aí que eu falei o seguinte, o único apoio que eu tenho até hoje é das empresas me treinando. E é o que eu falei, quando eu qualifiquei para a Maratona de Boston, eu falei, agora eu vou conseguir apoio, vou conseguir patrocínio, e não consegui. Mas aí como que você foi? Você foi com vendi o que eu recurso... Vendi Sério? o que eu tinha. Não foi recurso... Seu recurso financeiro. Vendi o que eu tinha, Flavinha. Eu vendi a moto que eu tinha e a bicicleta de treino e algumas outras coisas pessoais. Porque eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, eu não vou deixar de ir para Boston. Com certeza. E aí eu entendo como que é realmente um atleta por propósito. Eu sei que a maratona foi apenas um pretexto para que a gente gerasse conexões no exterior. Porque aí eu reencontrei um grande amigo que estava envolvido com a gente em projetos sociais e que é cientista da Universidade de Medicina de Harvard. Caramba. Há 11 anos. Então eu tive a oportunidade de sentar lá com ele no hospital de Harvard e a gente discutir sobre esse tema. Então eu vejo que foi apenas um pretexto essa maratona de Boston. Ou seja, foi para te levar até lá, para você conseguir fazer essa conexão para trazer essa questão da depressão, como que o esporte ajuda, né? Isso, e eu até acho que é o seguinte, toda essa limitação foi incrível, porque para mostrar o quanto que eu estou
comprometido por essa causa, que eu tive que entregar tudo que eu tinha e sabendo que isso colocava em risco até minha saúde mental, porque você imagina, eu vender tudo que eu tinha e na hora de voltar... E na hora de voltar, o que vai ser da minha vida? Com dívida, porque foi uma prova muito cara, eu não tinha, passaporte estava vencido, não tinha visto, então foi uma despesa gigantesca antes de chegar nos Estados Unidos. Mas você tinha um propósito, levar essa informação. Eu já estava certo, eu falei assim, olha, se eu me qualifiquei, eu vou. E aí deu certo, conseguimos o visto, consegui chegar nos Estados Unidos com toda essa limitação, e aí tive que trabalhar mentalmente para conseguir retomar tudo isso. E voltei dos Estados Unidos com um ótimo resultado, porque eu fechei a maratona de Boston, que é uma maratona muito difícil, que tem subida e descida, foi chovendo, com muito frio, muito vento. Nós fechamos a maratona de Boston com 3 horas e 50 minutos. Então, ali me coloca como também atleta de alta performance agora a nível mundial. E quando você traz toda essa história, né, para suas redes sociais, para o seu projeto ali do... né, de atletas por propósito. Tem uma conexão de pessoas que estão com a dor da depressão e do suicídio por trás, elas entram em contato com você, elas pedem ajuda, pedem socorro, e aí você já conecta a Michele. Existe esse dia a dia dessa forma? Aí eu quero complementar. Além da divulgação, como que é a ação com essas pessoas? Então, isso que eu queria saber também. Exatamente. O projeto, a ação. Ótimo. Aqui. E até quando a Flávia estava fazendo a pergunta ali, isso me entra uma emoção muito grande, porque nós já conseguimos resgatar pessoas. Então, de pessoas, eu tenho um caso que esse caso é incrível. Eu não a conheço pessoalmente ainda. Mas é do Brasil? É do Brasil, daqui de Belo Horizonte. Que teve uma amiga que indicou ela, que sabia que ela estava vivendo a depressão. Ela falou assim, olha, acompanha o Instagram desse cara para você ver o que ele está fazendo. Porque ela sabia que ela já estava em depressão. E aí ela começou a observar aquilo, começou a ver como que um cara que começou com 41 anos de idade se transformou em um atleta de alta performance. E que tentou suicídio aos 5 anos de idade. Então, e isso assim, aí eu comecei a contar, né? Foi aí onde que eu tive a coragem de contar, que quando eu lembrei que eu tentei suicídio, eu trouxe isso para as redes sociais, eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Sim, isso tá claro na sua rede, né? E você ali, tem tudo isso registrado. E ali foi, essa moça começou a me acompanhar de forma anônima, né? Até que um dia ela chegou e me mandou um textão contando, falando, olha, eu já estava com planejamento do meu autoextermínio. Que isso? E eu ia deixar um menino de 10 anos de idade, porque eu estava vivendo um relacionamento abusivo, e você me deu força por você ter se transformado em um atleta. E eu prometi para mim mesmo que eu ia seguir os seus exemplos e ia conseguir performar na minha vida. Porque ela casou com um cara que tem um poder aquisitivo muito grande, ficou fora do mercado durante todo esse tempo, vivendo um relacionamento abusivo. E aí na época, nós conseguimos resgatar ela, fiz contato com uma psicóloga, acolhemos ela, incentivamos ela para ela não desistir. Ali, a própria psicóloga falou, ela está em estado de vulnerabilidade, chega nela. Aí consegui pegar o celular dela, liguei para ela, falei, olha, você não está sozinha mais, estou com você, você vai conseguir melhorar. Então você virou uma rede de apoio. Mais que uma rede de apoio. E você imagina o que aconteceu agora, um presente, que eu, vivendo essa dificuldade. Fala para quem está nos escutando, até para a gente não perder o gancho, qual que é o Instagram, para quem está aí passando pelo mesmo problema, né? Esse tipo de problema que a gente está comentando aqui, que está com muitas dores na alma. Qual o Instagram seguir, né? Para que ela possa também se conectar a você, né? Sim, pois então, o Instagram onde eu compartilho todos os meus treinos, todas as nossas iniciativas relacionando o esporte e saúde mental, está no @atleta por propósito, não só no Instagram, mas nós estamos no Instagram agora, acabamos de lançar um canal no YouTube que nós vamos criar uma websérie contando essa história, como que um cara começou com 41 anos, se transformou em um atleta de alta performance e fazia várias provas. Acabei de fazer uma prova de mountain bike agora, né? Mais de um ano sem subir numa bicicleta, mas pela causa eu fui lá e fizemos acontecer. Tá? Já está o vídeo no canal no YouTube, então, Atleta por Propósito, TikTok, todas as outras plataformas. E para vocês encontrarem todas, até tem o site também, atletaporpropósito.com.br, e para vocês também encontrarem todos os links de todas as minhas redes sociais, tá lá no @vinimurta, no link da bio, vocês encontram não só as redes sociais, mas as matérias que nós já demos em entrevista e uma série de coisas, né? Então...
Aí nós fizemos isso, né? Então, como eu disse, além disso... E ela entrou no esporte, essa moça? Não, ela conseguiu... Você resgatou ela e ela começou a fazer esporte também, como Sim, você? ela foi Ou para... já fazia não, ela não parou? Ela não fazia, e isso dela? era algo que eu incentivei para ela, não só o esporte, né? Ter uma melhor alimentação, ter um cuidado com sono, inúmeras coisas que nós sabemos que perguntar para Michele, que é importante. Além da atividade física, quais são os tratamentos mais eficazes que você recomenda normalmente para driblar a depressão? E aí eu vou completar. E quais são os tratamentos que hoje existem no mercado que são ainda mais poderosos? Então, vamos lá. Os tratamentos são diferenciados para cada pessoa, né? Porque o que funciona para um não funciona para o outro. Mas buscar a ajuda de profissionais da saúde mental, psicólogos e psiquiatras, né, de preferência que trabalham com a questão da saúde mental, mais especificamente, é fundamental. E dentro, né, do perfil, da demanda, do grau de depressão que aquela pessoa tem, é que a gente vai montando um plano, né, de trabalho ali, um plano de tratamento individual para aquela pessoa. Então, o esporte ajuda muito, né, principalmente para as pessoas que têm as questões, né, que eu falei, bioquímicas, com baixa dos neurotransmissores. Quando que você recomenda a pessoa ir ao psiquiatra? Quando que você percebe que é necessário? Quando que você faz essa avaliação, assim? Quando você chega a avaliar? Então, quais são os sintomas da depressão, né? Eu acho que é isso que é o importante. Então, a depressão, ela vai manifestar de formas diferentes em cada pessoa, mas a gente vai ter variações. Então, variações, por exemplo, no apetite. Então, ou as pessoas, né, vão parar de comer ou elas vão comer em excesso. Então, você vai ter uma variação no seu apetite. Você vai ter variações no seu sono. Então, as pessoas vão ter insônia ou elas vão ficar muito prostradas, muito sonolentas. Elas vão querer só dormir, né, que é um momento onde elas anestesiam a dor. Então, enquanto eu estou dormindo, eu não estou sentindo, eu não estou sofrendo. Você também vai ter alterações, por exemplo, nessas questões do exemplo da criança que eu dei, que são coisas que sempre te deram prazer, coisas que você sempre tinha prazer em fazer. E essas coisas vão perdendo sentido, vão perdendo, né, o prazer. Então, você vai perdendo aquela satisfação em fazer coisas que antes sempre te davam prazer. Então, esses são alguns dos sintomas. Além da questão do humor, né? E aí o humor também, ele pode variar. Então, você pode ter uma pessoa, né, que vai estar num quadro de tristeza profundo e prolongado. Porque hoje a gente tem uma cultura também que ninguém pode ficar triste, ninguém pode chorar. Não, e a tristeza é fundamental, né? A gente precisa da tristeza, a gente precisa, né, de elaborar lutos, perdas, e precisa da tristeza. Tem muitos rótulos, né? Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, porque o outro também não pode. Isso, é todo mundo feliz, né? No Instagram tá todo mundo rico, todo viajando. E na verdade né? não é todo isso, mundo né, feliz, gente? exatamente. Tem vida real por trás, né? Histórias de vida, histórias reais por trás. E isso traz uma série de limitações para as pessoas. É uma inconsequência mesmo, né, de todos nós, ao fazer um relato de forma impensada, porque você pode estar criando um gatilho ali para uma pessoa que está em estado de vulnerabilidade, né? Exatamente. Muito cuidado, né, com as falas. Devemos ter respeito, né? Sim. Com as pessoas. E, então, essa instabilidade do humor, né, também. E aí, em alguns casos, a gente pode ter até o contrário, assim, né? Então, uma alteração aí de humor, né, durante o dia, que vai estar associado também a alguns outros tipos de transtorno. Então, esses são os sintomas clássicos. Então, cada pessoa vai apresentar de uma forma diferente, né? Os tratamentos convencionais que a gente tem, né, que na psicoterapia, por exemplo, eu busco traçar com os pacientes, é bem de acordo com o perfil, né? Então, então, você está vivo ainda. O que te mantém vivo ainda? Então, resgatar essas fontes de prazer, resgatar isso que ainda te conecta à vida. Ter né? um hobby Sim, ajuda muito. Algo que dá prazer, a melhorar né? a vida. Isso. E aí vai ser para cada um, né? Então, às vezes, o esporte é algo extremamente prazeroso. Para mim, já não é, por exemplo, né? Eu prefiro meditar, eu prefiro dançar. Calma, né? Ou andar de eu moto. prefiro fazer outras conexões, né?
Então, para cada um vai ser singular, mas primeiro é isso, resgatar isso. Então, a gente vai fortalecer isso que ainda existe, porque se você ainda está vivo, ainda tem algo que te prende, que te liga. Então, no primeiro passo, a gente vai fortalecer isso, porque isso vai se perdendo, né? Então, esse seria o primeiro passo, a gente resgatar e fortalecer aquilo que te dá prazer, aquilo que te mantém vivo. Né? E a atividade física que a pessoa dê conta de fazer, porque isso vai ativar os neurotransmissores que são responsáveis por esses sintomas que eu falei, que vão alterar o sono, que vão alterar o apetite e que vão alterar essas oscilações de humor, né? Então, o esporte, a atividade física, né? Eu movimentar o meu corpo, né, ele vai me auxiliar nesse sentido. E encaminhamento para o psiquiatra com as medicações, né? Então, em alguns casos, a gente vai usar a medicação por um determinado período, porque às vezes a pessoa está tão difícil movimentar que ela precisa da medicação para alterar os neurotransmissores, para ela ter essa iniciativa para fazer essas coisas que eu sugeri, por exemplo. E a espiritualidade? Também. A espiritualidade muito, fundamental. Né? A questão de buscar uma oração, de fazer o que o Vini fez, né? Porque ele usou da espiritualidade, ele buscou a força, né? Em Deus. E aí é interessante a gente pontuar que espiritualidade é diferente de religiosidade. Sim, fizemos né? até um programa sobre isso. Exatamente o tema do programa. Isso. E a espiritualidade, ela é fundamental, porque ela é exatamente a primeira coisa que eu falo com as pessoas, né? Porque a espiritualidade é aquilo que me conecta com a vida, né? De uma forma maior, uma né? positividade, né? Exatamente. E a espiritualidade, ela é um fator protetor, tanto para os transtornos mentais quanto para o suicídio, desde que seja entendido, né, e vivenciado enquanto positivo, enquanto um golpe positivo. Né? Porque quando eu vivencio a espiritualidade e a religiosidade de uma forma negativa, isso me traz culpa e aí vai me adoecer em vez de me tratar e de me deixar saudável. Esse é um outro tema, né? Isso. E educar também de um grupo, o suporte, né? exatamente, as questões sociais, né? Então, a gente, os vínculos sociais, os suportes sociais, familiares. Então, esse é o segundo ponto, e né? Hoje então, a sociedade tem muita rede, né, de apoio, assim. É só saber onde buscar isso e quem encaminhar, né? Profissionais sérios. E às vezes, né? Por exemplo, eu gosto de esporte. Então, a gente encaminha para um lugar onde ela vai se comunicar com outras pessoas, se relacionar com outras pessoas. A pessoa que ele resgatou, né? Pela rede social dele. Ele encaminhou para o psicólogo no primeiro caso. Para ele ter orientação, para ele falar, peraí, deixa eu ver como é que eu vou poder ajudar ela. Além do que eu já estou ajudando com a minha vida com o esporte, né? Que ela me viu aqui como uma referência. Exatamente. Ela viu que eu também posso fazer, né? Eu posso, se ele fez, se ele conseguiu, por que eu não posso fazer, né? Isso é até uma evolução do nosso projeto, a gente desenvolver, associando a tecnologia, criar esses grupos de apoio, né? Então, isso é um objetivo. E até fazendo o fechamento lá da moça, né? Que foi um grande presente que ela me trouxe no final do ano, que eu falei que assim, eu fiz a prova Boston, né? Então voltei com ainda mais incertezas sobre o projeto, até conversando com o Papai do Céu, eu falei, e agora? O que vai ser? Como que eu vou dar continuidade disso? E aí eu lembro que eu fiz essa provocação para o universo em um dia, no outro veio um depoimento dela final de ano, né? Normalmente as pessoas geram essa conexão fraterna, ela me agradecendo. Nossa. Ela falando, olha, te contar sobre a minha vida hoje. Já estou trabalhando, já estou bem com meu filho, já consegui um local para me morar. E aí ela falando, tudo isso foi consequência da sua iniciativa, então muito obrigado. Nossa, aí eu falei, sensacional. E aí eu falei assim, obrigado Papai do Céu pelo incentivo, então já entendi que eu devo continuar. Então nós temos essa dificuldade, Flavinha, que assim, hoje as pessoas percebem que isso é uma iniciativa séria, até mesmo porque nós estamos associados hoje a universidades, a vários profissionais da área de comunicação, da área da ciência, da área da tecnologia,
mas não tem aquilo lá. Muito lindo o que você faz, mas não entra para apoiar. Esse apoio, eu queria até dar o meu próprio depoimento aqui. Essa rede de apoio que você falou é muito importante. Sim. Eu lembro quando eu tive essa depressão, minha mãe tinha morrido de acidente de carro. Aí eu fiquei bem mal. E eu estava com uma matéria de capa. Na época eu trabalhava na revista Encontro. E eu tinha entrevistado aquele chefe, Ivo Faria. E era a matéria de capa de perfil dele. E eu simplesmente não consegui escrever. Bloqueei tudo. Aí minha irmã chamou uma colega minha para me ajudar a escrever a matéria que eu tinha que entregar. Primeiro, eu tinha abandonado, não queria escrever. Aí o meu pai falou, não, você escreve, dá um jeito de escrever, não sei o que, tudo e tal. Para quem não sabe, que escreve todos os dias, tem livro aí publicado. Aí meu pai, dá um jeito de escrever, não sei o que, tudo e tal. Aí eu fui, né, tentar escrever. Aí minha irmã teve essa ideia de chamar uma amiga que era jornalista. Ela sentou do meu lado. Não, para escrevendo comigo a frase, não sei o que, aquela coisa. Aí saiu a matéria a 4 mãos. Aí pronto, quando eu fui entregar a matéria, assim, tipo lá pro editor, né, pro dono da revista, tipo assim, nossa, fiquei livre, graças a Deus, né? Não vou precisar escrever nada. Não? Tava ali. Ele quis que eu ficasse lá definitivo, eu era frila. E eu tipo assim, nossa, eu fiquei livre, como que ele me chama para trabalhar agora fixa? Tipo, eu não queria. Só que aí, para ficar livre dele, mais ou menos, eu aceitei. Mas eu ia chegar em casa e falar que eu não queria, que eu não estava aguentando, né? Não queria nada daquilo, não queria escrever nunca mais. Você estava em depressão? Totalmente. Mamãe tinha morrido, né? Tal, aquela coisa, eu só pensava morte. Ou seja, é um dos sintomas, aí, né? A pessoa para o que aconteceu? Uma coisa que ela gosta muito, né? Acabei aceitando e aos poucos o trabalho acabou me salvando. Olha, e é legal, né? até então, eu fui, mas assim, contra a vontade, fui amarrada e tal, não sei o quê. Mas resgatou algo que é um talento assim, seu e que diretamente mas eu fui você contra gosta, a vontade. né? Eu falei, pra quê que ele me... né? Agora que eu me livrei, né, daquilo, não sei o quê, aí fui. E algo que é muito importante é realmente a gente incentivar as pessoas a fazer o que elas gostam, né? Igual no meu caso foi o esporte, e até uma observação que eu gosto sempre de fazer nas redes sociais, você não precisa se transformar em um atleta de performance como eu. Se você fizer uma caminhada, você não faz nada, se você fizer uma caminhada de 10 minutos, já é uma grande conquista. Então, ou fazer um tricô, ou ir para uma pintura, ou cultivar plantas, seja o que for, mas vai fazer o que você gosta, vai resgatar o seu sonho. É algo que eu também gostaria que a gente só pelo menos pontuasse isso daqui. Tem muitos adultos hoje com a criança ferida, né? Então, nós temos muito isso dali, hoje em dia, e que nós não reconhecemos essa criança que precisa de ajuda, né? E que muitas vezes a gente se entrega ao excesso de trabalho, ao excesso até mesmo do esporte, aos excessos. É uma fuga, né? É uma fuga. No caso de algumas pessoas é uma fuga. Para cuidar dessa criança que está machucada e que precisa ser acolhida. Então, isso é algo que eu faço até hoje, e até trazendo para a dica, que é a conexão espiritual, e algo que é muito simples, né? O que eu faço hoje nos meus treinos de corrida, eu sempre programo o meu percurso para terminar perto de um parque ecológico, depois vou lá, tiro o tênis, fico descalço em conexão com a natureza. E depois ali eu faço a minha meditação. A gente precisa de ter esse contato com a natureza, né? Muito bom, é muito... Então, essas dicas, eu acredito que vocês, enquanto especialistas na área de comunicação, podem até me ajudar a fortalecer isso. Eu acredito que não adianta a gente ter a ciência, a gente ter a tecnologia, a gente ter toda a bagagem pedagógica, se a gente não tem boas estratégias de comunicação para a gente falar sobre esse tema o ano inteiro e não falar... Se a gente, é o apoio, né? Se a gente e outra, não ter o preconceito também, hoje né? É um apoio, né? E que eu até acho que quebrar o preconceito também, não ter o preconceito, não, né? E até o seguinte,
não precisamos falar sobre a questão trágica. Vamos falar sobre o positivo? Vamos falar o quanto... Da superação. O quanto que é bom viver, o quanto que é possível, e da gente trazer histórias reais. Vamos encontrar histórias reais e gravar isso através de uma websérie, desenvolver boas estratégias e entregar isso nas redes sociais. Diante de todo esse cenário, ainda falta apoio das empresas. 1000%. Né? Então, gente, quem está nos escutando aí, o Histórias Reais é um dos apoiadores aqui, ó. Nós estamos trazendo eles aqui, e o Vini contando essa história justamente porque a gente está aqui no nosso programa dando este apoio. Então, quem está nos escutando, empresários, esposas de empresários, seja quem foi que tenha condição de multiplicar essa ideia que está acontecendo aqui, né, que é uma ideia de transformação de vidas, a gente pede o apoio aí também, né? Perfeito. E até nós E aí a gente já está chegando ao fim aqui, né? Isso, então nós chegar para agradecer. Chegar ao fim com chave de ouro, porque assim, nós acabamos de desenvolver um selo para esses apoiadores, que é apoio humanitário de valorização à vida. A valorização à vida. A vida. Então, assim, e hoje nós temos nas redes sociais uma boa entrega. Então, além de todas as empresas ou as pessoas que quiserem nos apoiar, além dela estar apoiando um projeto de responsabilidade humanitária, ela diretamente se envolve em uma mega estratégia de comunicação, né? Porque hoje, em todas as plataformas, nós temos boa visibilidade, como, por exemplo, uma rede social que é mais direcionada para atletas, que é o Strava. Hoje eu tenho um número grande de seguidores lá, e todas as outras redes sociais que vão crescer agora mais ainda por causa dos apoios que nós conseguimos. A gente sabe que além de uma estratégia de marketing, né, é um investimento produtivo também, porque a depressão é um dos transtornos mentais que mais afasta, né, os trabalhadores de todas as áreas, de todos os setores, né, dessa questão da produtividade. Bem colocado. Essa observação da Michele é muito importante, porque assim, a depressão hoje é uma das maiores causas de afastamento nas empresas. Então, diretamente, a depressão afeta a economia. Então, para os empresários que estão assistindo aí, é inteligente você apoiar um projeto como esse, que temos aí como apoio a Michele, e a gente está com muitas estratégias aí para serem lançadas, que diretamente, se levando, por exemplo, minha palestra, eu também sou palestrante, já fiz várias palestras, Flávia já participou de palestras minhas, né? Então, para empresas gigantes... O sinal do meu depoimento aqui, deixa meu depoimento. Excelente palestrante. Gratidão. Então, assim, já fiz palestras para Hotmart, para empresas gigantes como PUC Minas, Estácio, e então... Nós podemos levar as palestras para as empresas e inúmeras outras estratégias para cuidar até dos colaboradores dessa empresa. Sem dúvida. Porque eu acho que é construindo essa rede de apoio, e as pessoas têm que entender que se um colaborar com o outro, o projeto vai catequizando e vai crescendo, né? Ninguém é tão bom sozinho. Né? Ninguém é tão bom sozinho. E quando a gente tem exemplos como o da moça que você contou aqui, que você a resgatou através das redes sociais, depois de mostrar a sua história, isso é impactante. E tem alguns outros. E tem várias pessoas que às vezes estão aqui nos escutando agora e que também estão passando pelo mesmo problema e não sabem nem por onde começar, né? Então bem isso é muito legal. Até numa palestra que eu fiz, não vou falar o nome da empresa, mas eu terminei essa palestra em um CIPAT que eu estava fazendo para todos os colaboradores a nível Brasil. Na hora que sempre eu termino as minhas palestras deixando o meu contato. E ali, na hora que eu terminei a palestra, Flavinha, não deu... 1 minuto depois que eu terminei a palestra, veio um textão no meu WhatsApp falando assim: olha, a sua palestra me inspirou e me contou a história dela. E aí, como a história da Lu, né? Ali, ela tinha perdido o marido. E contando que mesmo ela perdendo o marido, tendo duas crianças pequenas, ela estava já planejando o seu autoextermínio. E uma outra que a palestra que eu acabei de fazer agora, né? Na prova de mountain bike, na abertura do evento, eu fiz uma palestra contando essa história. E ali uma pessoa também, no final, ele chegou para mim, me deu um abraço, já chorando. Agradecendo. E olha para você ver, isso mexeu muito comigo. Porque foi um dos últimos depoimentos, já estava à noite. Na hora que ele me deu o abraço, ele começou a chorar. E depois ele segurou nas minhas 2 mãos e falou assim: quando você estava no palco, você estava falando para muitas pessoas, mas para mim, você estava falando comigo.
eu não acreditava que eu tinha mais forças. Muito obrigado. Muito legal. Legal, né? Legal. Então, a gente tem muito trabalho pela frente e, mais uma vez... Parabéns pelo trabalho. Eu trago a frase de que ninguém é tão bom sozinho. E obrigado a Histórias Reais por nos dar a oportunidade de falar desse tema tão importante, né, Michele? Muito obrigada, Vini. Muito obrigada, Michele. Agradecemos vocês pela presença, né? Pelos depoimentos, né? Você nos esclarecer mais, né? Sobre a depressão. Você quer deixar seu Instagram? Então, não, meu Instagram não. Eu queria deixar um recado para as pessoas buscarem, né? Sempre ajuda, que eu acho que é importante. Então, se eu ainda não dou conta, né? De buscar um profissional de saúde diretamente, que eu busque um amigo, né? Que eu busque uma pessoa que eu confie, que eu busque uma pessoa que vai conseguir me acolher, né? E me auxiliar, né? E até ir comigo no profissional de saúde, mas busque ajuda. Eu acho que esse é o recado, né? E é isso, o SUS tem o serviço, né? Busca o posto de saúde, vá direto no CAPS, né? Busca o profissional particular, busca um amigo que vai te auxiliar a encontrar amigo. Busca ajuda. Não fique achando que você vai conseguir sozinho. Exatamente. O Vini é um exemplo de quem conseguiu, né? Mas poderia... não seja... um recado que eu falo até para vocês. Falou, né? Fui ignorante. Não seja ignorante como eu. Busque ajuda, tem muitas pessoas de boa vontade. Busque principalmente os profissionais da área da saúde, né? E lembra dessa frase que é o nosso mote, que é não desista, ultrapasse seus limites. Eu tenho certeza que tem força dentro de você para ultrapassar seus limites. Isso mesmo, perfeito. E a Lu vai encerrar, Olha né, Lu, só, com eu uma abri poesia. aqui uma poesia de Adélia Prado e eu achei ela muito interessante. Bati o olho assim, olha, ela é curtinha e bem interessante. Acho que tem a ver. Consanguíneos, não há culpados para a dor que eu sinto. É Ele, Deus, quem me dói pedindo amor. Como se fora eu, sua mãe, e o rejeitasse. Se eu ajudar um remédio a respirar melhor, obteremos clemência, ele e eu. Jungidos como estamos, em formidável parelha, enquanto não dorme, eu não descanso. Tem alguma coisa a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. E aí a gente já vai encerrando. E assim, uma certeza de que a grande maioria das pessoas que estão vivendo os desequilíbrios psíquicos e emocionais, elas querem ser acolhidas, né? Com certeza. Então, um outro recado que eu deixo é para a humanidade. Nós devemos amar mais. Você pegou duas, só vale uma hoje. Então, nós devemos, sabe, Flavinha, eu acho que nós enquanto sociedade, a gente precisa de compreender e viver o amor fraterno. Da gente não só ficar querendo atender os meus anseios, mas pensar eu enquanto parte de uma sociedade que precisa ser acolhida. E eu acredito que nós devemos querer entender mais sobre essa energia tão importante, que é a energia que cria tudo, que transforma tudo, que é o amor. Então, a gente precisa amar mais, precisa olhar mais nos olhos, perceber mais o agora, viver mais o agora. Eu acho que isso vai nos ajudar muito, né? E nos amar, né? E nos amar, ter o auto-amor, né? Isso, essas cartinhas, a cada programa a gente pede os nossos entrevistados para poder acabei de falar tirar... Agora. Centramento. E aqui, nos Histórias Reais, a gente brinca aqui, mas é uma brincadeira que parece que tem muita energia e fundamento, que todo mundo que vem aqui vai se conectando. E a energia é tão forte, tão gostosa aqui no programa, né, Lu? Porque a gente está fazendo os Histórias Reais como um propósito de vida para ajudar vidas inspiradoras, que quando vocês tiram a cartinha, a gente nem escolhe, né? Vocês escolheram aleatório. Normalmente vem o que tem a relação aqui com o que a gente está conversando. Não, e aí, é impressionante, o que veio porque aí. É o que eu acabei de falar agora, né? E aqui, ó, centramento. E não somos bruxas. Não, mas não somos. O universo é síncrono, né? Ainda mais quando a gente está conectado com essa energia do bem, né? Então, centramento. Enquanto o mundo lá fora gira, balança e muitas vezes desmorona. Aqui dentro, tudo se mantém em harmonia, apoiado em nossa essência divina de permanecer em estado de paz absoluta, amor incondicional e equilíbrio perfeito. Equilíbrio perfeito, é isso aí. Isso mesmo. Muito bom. A minha também está bem próxima. E a sua? Ficou Está bem próxima. próxima do que eu tinha falado também, é humildade.
Então, coragem para agradecer, coragem para reconhecer seus próprios erros, coragem para reconhecer que precisamos de ajuda. Coragem para reconhecer seu espaço no universo, coragem que nos permite reconhecer que, apesar de sermos pequenos, somos parte integrante de toda esta grandeza. Nossa, muito bacana. Tudo a ver com o que nós falamos. Muito obrigada mesmo pela presença. Gratidão. Divulguem o podcast Histórias Reais, compartilhem para os amigos. Histórias Reais com 2 S no final, no YouTube e no Instagram. Ok. Sim. Gente, Então, muito isso. obrigada. Beijos. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.